Fala, desbravadores! Aqui é Christian Gomes com mais uma dica de Power BI para vocês. Hoje nós vamos sanar a dúvida do nosso desbravador Gilberto Lima. O Gilberto mandou 3 cases para a gente aqui, mas nós vamos nos ater a esse case 2. O que o Gilberto quer saber nesse case 2? Ele quer saber qual é o tempo de viagem para cada uma das placas que estão aqui listadas. Porém, ele só tem uma coluna com datas sequenciais. O que ele quer fazer exatamente? Bom, vamos lá. Ele quer assim, eu vou transformar isso aqui em data, porque está em texto. Então a primeira coisa aqui é transformar isso aqui em data. Vou colocar aqui data completa. Ele quer saber a diferença entre... Vou ordenar aqui também por datas e placas. Classificar, primeiro por placa, adicionar um nível e depois por data. Então assim, essa placa aqui, ela saiu no dia 3, chegou no dia 4 e saiu de novo no dia 4 nessa mesma hora. Ela saiu no dia 4, chegou no dia 5 às 9h30 e saiu de novo nesse horário. O que seria isso? Vamos supor que aqui a gente tivesse uma outra coluna e aqui fosse data inicial e aqui data final. Ele simplesmente quer trazer essa informação aqui, ó, para que a gente possa saber a diferença entre isso e isso. Aqui no Excel seria muito simples, né? A gente não teria esse problema de criar coluna aqui e tudo mais. Eu simplesmente chegaria aqui, colocaria que vai ser esse, menos esse, e copiaria. Obviamente que aqui, ó, vai dar uma diferença porque eu não tenho uma data seguinte. Então esse cara ficaria em branco, essa linha também e essa linha também. E aí eu teria o resultado. Só que no Power Query a gente não consegue fazer assim. E aí como é que a gente faz essa conta para chegar nesses valores aqui lá no Power Query? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Nós vamos ver duas formas. Hoje a gente vai fazer a parte 1, que é uma forma mais simples, mais tranquila de fazer lá no Power Query. E aí depois a gente vai fazer na parte 2 com o pulo do gato. Como é que a gente pode fazer esse mesmo tratamento de dados utilizando a linguagem M um pouco mais avançado. Então vamos lá direto para o Power Query, para a gente poder, aliás, para o Power BI, para a gente poder fazer a importação dos dados, né? E conseguir tratar isso lá no Power Query. Então, vamos aqui, já estou com o Power BI aberto, vamos importar dados do Excel. Está aqui a tabela, vamos abrir, está aqui o arquivo, né, na verdade. Vamos abrir o arquivo, o Power BI vai abrir a janela de importação dele, para a gente poder selecionar qual é o dado que a gente quer importar. Nós queremos o case 2, vou clicar aqui no case 2 para marcar, e ele já traz aqui uma pré-visualização do que a gente precisa. Lembrando o seguinte, o Power BI, ele traz... Normalmente, né, ele traz aqui como padrão o botão carregar marcado de verdinho, como se a gente tivesse que clicar nele. Mas, na verdade, não é isso que a gente tem que fazer, tá, pessoal? Lembrando sempre, a gente não deve, de forma alguma, clicar no botão carregar, tá? A gente tem que clicar no botão transformar dados. Este botão aqui, ó, é o botão que a gente usa para a gente fazer todas as transformações dentro do Power BI lá no Power Query. Então, o que nós vamos fazer? Vamos clicar no botão transformar dados e aí o Power BI vai abrir o Power Query para a gente poder tratar os dados, ok? Power Query aberto, está aqui o nosso arquivo, já veio formatado como data e placa e aquela coluna de qual tempo de viagem que estava lá. Bom, essa coluna para a gente não é importante, então eu vou optar para clicar em data, com o botão Ctrl apertado eu clico em placa, botão direito do mouse e remover outras colunas. Eu prefiro sempre remover as colunas que não vão ficar no modelo, porque se tiver alguma alteração lá no arquivo do Excel, fica mais fácil a gente tratar as informações que vão permanecer. Se eu alterasse aquele campo lá de qual é o tempo de viagem, por exemplo, para a duração lá no Excel, não alteraria o nosso modelo aqui. Então, é melhor fazer sempre assim. Bom, com essas duas colunas aqui, o que eu preciso fazer? A mesma coisa que a gente fez no Excel. Eu preciso ordenar aqui em ordem crescente de placa, e depois em ordem crescente de data, ok? Então, facilita o nosso trabalho, porque eu já tenho aqui agrupamentos, né, de 3 em 3 para placas e datas. Bom, a partir daqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um agrupamento para poder colocar aqui um índice, né, para poder verificar qual é a sequência dessas datas, mas por grupo de placas. Então, botão direito do mouse, agrupar por, e aí o Power Query vai abrir a janela de agrupamento. E aí a gente tem algumas opções dentro dessa janela de agrupamento. A gente tem aqui
nessa parte de operações, algumas possibilidades. Soma, média, mediana, mínima, máxima, contar linhas distintas, enfim, e todas as linhas. Essas são opções que a gente pode fazer de agrupamento, fazendo a soma de uma coluna, a média, mediana, mínima, máxima, contar linhas, enfim. A gente tem algumas opções. Eu vou chamar a nossa nova coluna de agrupamento. E vou usar a operação todas as linhas. O que essa operação todas as linhas faz? Vamos clicar em OK aqui e vamos ver. Ela agrupa, pelo que eu disse lá, a gente lembra que a gente falou que ela estava agrupando por placa, e ela cria uma tabela, uma coluna que a gente chamou de agrupamento, com tabelas em cada linha. O que essas tabelas contêm? Vou clicar aqui do lado dessa tabela e vou olhar aqui embaixo. Ó. Ela contém a placa, que é o que a gente está agrupando, e as datas, em sequência do jeito que a gente deixou. Por isso que é importante fazer a classificação de placas e depois de datas, porque as datas já vêm em ordem crescente aqui também. Notem aqui, para outra placa, KBP, a mesma coisa, KBP e as datas dela em ordem aqui. Bom, feito isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai adicionar um índice a esta tabela aqui embaixo. Como a gente faz isso? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aqui adicionar coluna personalizada. Vamos deixar aqui como personalizar mesmo. E aí a gente vai usar uma função chamada table.addIndexColumn. Ok? O que essa... Tem que tirar aqui esse table da frente, porque normalmente ele faz isso quando a gente dá o Enter lá. Então, o que essa função faz? Essa função, ela basicamente cria, ou seja, adiciona uma coluna de índice a uma tabela. Certo? Vou dar um zoom para ficar mais fácil para vocês entenderem. Ela adiciona uma coluna de índice a uma tabela. Ok? E qual é essa tabela que a gente vai usar? Bom, vamos lá. A primeira coisa, o primeiro argumento que a table.addIndexColumn pede é uma tabela. A tabela que a gente vai usar é a tabela que está aqui na coluna agrupamento. Então a gente vai chamar agrupamento. Vou colocar uma vírgula e aí o segundo argumento é o new column name, o nome da coluna que a gente quer. Eu vou chamar essa coluna de índice 1, ok? Vou colocar uma vírgula e aí ele pede um valor inicial. O valor inicial é em qual número começa o nosso índice. Pode ser 0, 1, 10, 20, 30, 200, 1 milhão, enfim, o número que quiser. No nosso caso, nós vamos iniciar com 1, por isso que eu chamei de índice 1. Vou fechar parênteses, vou dar OK e a nossa coluna personalizar vai ser criada. Christian, mas não mudou nada no modelo. Tá tudo igual. Calma, pessoal, olha aqui, ó. Vou clicar aqui do lado de Table e olha só o que acontece aqui com aquela nossa tabela anterior. Tá aqui a placa, vejam bem, ó. Eu selecionei essa placa aqui, ó, a TF5233. Tá aqui a placa com as datas e agora com o índice criado. 1, 2, 3. Vou aqui para a segunda. KBP 5232. Tá aqui, ó. KBP 5232. E ela está agrupada também por placa, com datas na ordem sequencial e o índice marcando a sequência. 1, 2, 3. Essa daqui, a mesma coisa. Então, a gente já tem um índice aqui para a nossa coluna. O que nós vamos fazer agora? Bom, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai excluir essa coluna aqui. Remover. E aí, nós vamos expandir essa coluna personalizar. Ok? O que a gente precisa daqui? Bom, a placa a gente não precisa. A data é importante e o índice 1. Desmarquei aqui a placa, desmarquei o uso do nome da coluna original e dou OK. E aí a gente volta a ter todas as nossas linhas, 9 linhas, agrupadas por placa, com as datas na ordem sequencial, e o nosso índice também agora agrupado, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então eu sei que esta é a primeira viagem desta placa, esta é a segunda viagem desta placa, esta é a terceira viagem desta placa. Ok? Vou pegar esses caras aqui, estão marcados, a coluna de data e a coluna de índice 1, vou transformar, detectar tipo de dados para ele poder ficar nessa forma. Eu não gosto muito desse modelo de número inteiro, eu sempre uso número decimal. Porque se tiver algum número decimal aqui dentro da coluna e eu usar número inteiro, ele vai truncar o número decimal e colocando só a parte inteira. Então eu prefiro sempre usar o número decimal. Então, estou usando o número decimal. Bom, até aqui a gente já fez uma parte do nosso processo. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai duplicar essa tabela, simplesmente duplicar, e aí eu vou fazer algumas alterações lá naquela nossa personalização adicionada. Estão lembrados que a gente adicionou, fez uma personalização adicionada? Então, ó, aqui, ao invés de chamar de índice 1, eu vou chamar de índice 0. E aqui eu vou chamar de 0. Vai iniciar em 0. Só estas alterações. Dupliquei a tabela
Fui aqui no nosso personalização adicionada, cliquei na engrenagem e alterei o nome da coluna para índice 0 e o início do índice para 0. Dou OK. E aí, ó, notem que ela ficou exatamente igual. Opa, deu um erro aqui. Vamos ver o que aconteceu. Assim. Por que deu erro, pessoal? Porque aqui eu chamei de índice 1 aqui em cima, na personalização adicionada. Mas quando a gente foi personalizar o expandido, ó, ele pede para personalizar, para expandir, o índice 1. E aí eu não posso fazer isso. Eu tenho que colocar o índice 0. Certo? Então, vou colocar aqui, ó, índice 0 e índice 0. Aí agora ele deve funcionar. Vamos ver. Ah lá, agora funcionou. Certo? Aqui não deu erro novamente. Por quê? Porque a gente está buscando o índice 0 e não o índice 1. Pronto, são essas alterações que precisam ser feitas. E aí a gente tem, ó, exatamente a mesma tabela. Ó, só que essa aqui inicia o índice 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E aqui inicia 0, 1, 2, 0, 1, 2. Para que isso, Christian? Para que eu possa simplesmente voltar naquela primeira tabela, ir aqui em página inicial, mesclar consultas. E aí eu vou mesclar essa tabela que a gente tem inicial com a duplicada dela. Essa aqui. Certo? Fazendo o quê? Eu vou usar placa e índice. Se vocês não sabiam disso, a gente pode selecionar mais de uma coluna aqui no mesclar, clicando com o Ctrl. Então, só que tem que obedecer a ordem. Cliquei em placa primeiro, Ctrl apertado, cliquei no índice 1. A mesma coisa lá embaixo. Placa primeiro, Ctrl apertado, índice 0. E aí eu vou ter, ó, seleção corresponde a 6 de 9 linhas. Vamos ver o que isso significa. Vou dar um OK. E aí, ó, criou a tabela. Que tabela é essa? Vamos ver aqui, ó. É a tabela que vem lá da segunda coluna da tabela que a gente duplicou. E aí eu vou trazer daqui apenas a informação de data. Só isso que eu preciso. E aí eu vou ter aqui, ó, as informações da data, as mesmas datas, só que, olhem só, vou aqui classificar novamente. Não sei se vocês estão notando que está bagunçado novamente. Então vamos fazer aqui, ó. Vou classificar em ordem crescente a placa e classificar em ordem crescente a data. E aí, olha só. Para essa placa aqui, ó, ATF 5232, vou dar um zoom para facilitar a visualização de vocês. Eu tenho a data 3, que seria a data inicial, e a data final 4. Na segunda linha, data inicial 4, data final 5. Na terceira linha, data final 5, e em branco porque a gente já não tem essa informação seguinte. Então, nota que está igualzinho ao modelo que a gente tinha lá no Excel, seguindo aquela mesma ordem. O que eu faço agora? Eu vou primeiro clicar nesta e nesta colunas, botão direito do mouse, remover outras colunas. Cliquei marcando com o Ctrl. Já tem aquele mesmo modelinho que a gente tinha lá basicamente no Excel. A única coisa que eu vou fazer agora é renomear aqui, ó, inicial. E aqui vai ser a nossa data final. Certo? E aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou clicar primeiro aqui na coluna de data final, depois na de data inicial, vou aqui no menu adicionar colunas, venho no botão hora e coloco aqui, ó, subtrair. E aí eu tenho a informação em horas de quanto representa a duração. Nota que ele tem um ponto. O que é esse um ponto? Aqui é dia. Um dia, né? Porque é do 4 por 3. 6 horas e 3 segundos. Se eu quiser trabalhar no Power BI com informação de horas, eu preciso transformar isso daqui para hora decimal. Então, o que eu faço? Normalmente, eu já coloco isso daqui numa coluna duplicada. Então, vou aqui em adicionar coluna, duplicar coluna. E aí, eu transformo isso para decimal, número decimal. E depois eu uso no transformar o botão padrão e multiplico por 24. Está aqui embaixo, ó, multiplicar por 24. Christian, por que você multiplica por 24? Nota que aqui não está em dia, né? Apesar de a gente ter colocado lá no adicionar coluna hora, mas ele coloca uma informação de dia. E eu preciso transformar isso em horas. Um dia tem 24 horas, então é 24 vezes 1 mais 6, dá 30 horas.
e 3 segundos corresponde a 0,00083333 do dia, né? Então, eu preciso transformar em decimal e depois multiplicar por 24. Então, isso aqui seria a duração em horas. Duração em horas. E esse aqui seria duração em horas decimais. E aí, a gente vai finalizando por aqui, porque este é o modelo que a gente precisa para fazer todas as contas que a gente lá no Power BI, certo? Desktop. Então, para transformação de dados é isso e a gente termina o nosso vídeo. Não esqueçam de assistir, vou deixar aqui o card aqui em cima, a parte 2, onde a gente não vai precisar duplicar a tabela para poder fazer estas mesmas transformações. Muito obrigado, grande abraço e fiquem com a parte 2.